Galera, vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você mesmo que chegou pela primeira vez no canal, se inscreva logo aqui abaixo, tá bom? Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos todos os dias, beleza? Bom dia, gente. Hoje é o boletim da manhã, tá bom? Do dia 22/3, tá? Vamos falar sobre o novo capítulo que está tendo no Maracanã em relação à licitação do Maracanã. Houve uma matéria que saiu no GE ontem à noite falando sobre a licitação do Maracanã. E vamos passar algumas coisas que teve do dia 17 para cá, algumas fotos de como está o Maracanã, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar por essa tela aqui, ó. Vamos lá, peraí. Essa aqui. Aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. No dia 17, tá? No dia 17, saiu no estagiário do Vasco, assim, matéria do Lance, tá? O Vasco se prepara para entrar na justiça caso não receba resposta do governo sobre a licitação do Maracanã, tá bom? Sobre a licitação do Maracanã. O prazo dado se encerra dia 20. Internamente, há o entendimento de que o clube será enrolado ou não receberá um retorno, tá? Do dia 17 essa matéria aqui. E temos uma foto também do estagiário Vasco, tá? Do dia 19, tá bom? Do dia 19, que diz assim, ó. Ele colocou lá assim, marcou o governador Cláudio Castro, tá? Sim, governador, o Maracanã está bem cuidado? Porque o governador é flamenguista e ele cedeu a concessão a Flamengo e Fluminense. Isso é notório e todo mundo sabe disso. Isso aqui é o estado da cadeira do Maracanã, tá? Do Maracanã. Tá bom? Em pessoas vêm falando aqui, ó, que é horrível, bem feito, quem votou nele, essas coisas. Então, assim, o governador, ele protege o Flamengo e o Fluminense, tá? Ele protege. E todos sabem disso. Todos sabem que ele protege o Flamengo e o Fluminense. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito chata. O Vasco tem condição de ter a concessão e ele não faz isso. Por favorecimento aos mulambos e aos flores. Então, é muito difícil essa parada aí. Tá muito difícil. A mutreta vai continuar, a falcatrua vai continuar, e isso vai acabar não indo para as mãos do Vasco. Mesmo o Vasco estando com a Legends, uma das maiores administradoras de estádio do mundo, a W Torre, que construiu, que tinha um projeto para o Vasco, o estádio para o Vasco, junto com o Campelo na época, da época que o Campelo foi presidente, que ela construiu o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Então, assim, mesmo tendo todas as possibilidades, o Vasco vai acabar não acontecendo nada disso. Escrevem isso, tá? Vamos continuar para outra parte também do estagiário Vasco, do dia 20, tá? De anteontem, às 6h03 da tarde. Assim, tem coisa errada. Uma comitiva de deputados estaduais, integrantes de diversas comissões da LERJ, esteve neste domingo no Maracanã realizando uma vistoria. De acordo com os parlamentares, uma série de irregularidades foram encontradas, sobretudo em emissões de notas fiscais, tá? Então, assim, nota fiscal, sobretudo emissão e irregularidade de nota fiscal você mexe com sonegação. Quando você fala em nota fiscal,
você fala em sonegação, em emissão de nota. Sonegação de vários tipos. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas sonegação existe em vários tipos. Irregularidade de nota fiscal, várias paradas, várias. Um valor a mais e o valor é bem menos e bota mais. Então, assim, se viram, tá? Aqui, ó. Uma comitiva de deputados da Alerj. A Alerj é onde ficam os deputados estaduais do Rio de Janeiro, tá? Que encontrou irregularidades, sobretudo em emissão de nota fiscal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso, porque debaixo, dentro desse angu, certamente tem caroço. Certamente. Na licitação do Maracanã, tem que ter os camarotes para o governo, tem que ter os ingressos, estacionamento. Isso não existe. Só aqui no Brasil, nessa roubalheira, que tem isso daí. Não é possível. Não é possível. Vamos continuar aqui, ó. Vamos para outra parte agora do CRVG Fotos Históricas, tá? Do dia 20, de anteontem também, às 10h11 da noite, que diz assim, marcando também o governador Cláudio Castro, tá? Também marcou o governador. Também marcou o governador Cláudio Castro, tá? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, aqui, ó. É assim que a torcida do Vasco é recebida no Maracanã. Cadeiras imundas, chão colando e muita sujeira nas arquibancadas. O consórcio comandado pela duplinha da Zona Sul é uma vergonha e o setor e o senhor governador é um de primeira categoria. Então, assim, ó, aqui, ó, como é que está o estado de uma cadeira do Maracanã com a concessão dada a Flamengo e Fluminense, tá bom? Aqui vem pessoas falando após visita ao Maracanã, a pessoa replicou aqui sobre os deputados. Aqui, um foi falando assim, ironicamente, na parte da manhã, fui pedalar no Maracanã, na parte da manhã, e a Conlubo estava lavando com água e sabão o entorno do estádio, ignorando só a parte de dentro mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, tá? A gente tem que tomar um cuidado porque é isso aqui que a gente encontra quando vai para o Maracanã, sendo a concessão, tendo o Flamengo e o Fluminense como dono da concessão do Maracanã. É isso aí que a gente encontra, tá? Sujeiras, tudo de pior tá lá dentro, sujeira, tudo. E a gente tem que aturar um governador que não faz um rito licitatório correto, que apoia o seu time de coração, favorecendo numa licitação a ter a concessão do Maracanã junto com o Fluminense. E eu, governador, eu me arrependi de ter votado em você, tá? Depois disso. Fique declarado isso. Vamos lá para outra parte, tá? Que fala sobre a matéria do GE de ontem à noite, às 7h47. Licitação do Maracanã. Tá? O governo responde ao Vasco e diz que aguarda TCE, que é o Tribunal de Contas, sobre a decisão por estádio. Tá bom? O governo do estado do Rio de Janeiro respondeu na última segunda o ofício em que o Vasco solicita informações sobre o processo de licitação do Maracanã. O clube havia enviado 7 perguntas acerca da atual sessão temporária da dupla Fla-Flu. Eles estão com a sessão temporária que é renovada, se eu não estou enganado, a 5 a 7 vezes. Foi renovado de 5 a 6 vezes já. Tá? Na resposta, o governo apenas disse que todas as explicações já foram dadas ao TCE e que cabe a todo e qualquer interessado no processo acompanhar o trâmite.
Ainda foi mal educado ainda. Previsto para o fim do ano passado, o edital de licitação do Maracanã foi suspenso por decisão monocrática do conselheiro do Tribunal de Contas, que apontou uma série de irregularidades no texto do edital público. Em negrito, né? Tá em negrito aqui, para grifar esse pedaço. Ainda não há novo prazo para sair o novo edital. A concessão de permissão do uso da dupla Fla-Flu vai até o fim de abril. Até o fim de abril de agora, tá bom? Já é dia 22/3. Daqui a pouco tempo acaba isso aí. O certo, né? No início deste mês, o Clube de São Januário enviou uma notificação à Secretaria de Casa Civil e também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco estipulou 10 dias para a resposta do governo como a última cartada antes de entrar na Justiça para buscar o direito de participar da gestão do Maracanã, mesmo que seja nos atuais termos. Veja as perguntas enviadas. Vamos lá, essas perguntas enviadas pelo Vasco. Por qual motivo nenhum outro interessado, seja ele clube de futebol ou não, é devidamente considerado, ouvido ou beneficiado por semelhante TPU? Outra pergunta. Quais as razões às seguintes renovações em favor de apenas Flamengo e Fluminense, que, por mera coincidência, são os dois dos maiores rivais desportivos do Vasco? Por 4 anos, de 19 a 2012, de 19 a 22, são concedidas sem justificativas públicas satisfatórias para outros eventuais interessados sob caráter emergencial. Outra pergunta. Qual a justificativa para que, após o primeiro chamamento público de interessados do TPU do Complexo Maracanã, publicado no Diário Oficial do Estado de 19, nenhum outro chamamento público tenha sido lançado para as 6 renovações subsequentes? Teve esse chamamento em 19 e depois para lá foi renovado 6 vezes sem chamamento nenhum. Como se fosse por barra do pano, renovado, sem chamamento público. Se tiver outros interessados, isso que aconteceu. Outra pergunta. Por quais motivos, até o presente momento, a Secretaria de Casa Civil não cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pelo TCE do Rio para que fosse levantada suspensões impostas ao procedimento licitatório de edital de concorrência pública 2/22? Outra pergunta. Quais as justificativas para o atraso de 4 meses na tomada de soluções definitivas com o objetivo de reabrir o processo licitatório e dar fim à utilização precária por meio de TPU no complexo do Maracanã? Outra pergunta feita pelo Vasco, tá? Essas perguntas. Qual a previsão para que sejam cumpridas todos os requisitos em tempo hábil a fim de evitar as seguintes e injustificadas renovações de TPU? Outra pergunta. A Secretaria da Casa Civil trabalha com a possibilidade de retornar a operação e administração do Maracanã para a Suderj, temporariamente, até a concorrência pública seja concluída? Olha a resposta do governo. Todas as questões relativas ao processo de concessão onerosa do Complexo do Maracanã estão sendo discutidas e tratadas no âmbito do processo TCRJ. Nesse contexto, cabe a qualquer interessado no processo acompanhar o trâmite e aguardar a decisão meritória a ser proferida pela Corte de Contas, tá? Então, assim, resposta vazia do governo, né? Isso aqui foi a resposta para todas aquelas perguntas que eu li lá em cima. O que vocês acham disso? Vamos lá. Críticas do TCE. A permissão de uso de maneira como se dá hoje a dupla Fla-Flu já foi alvo de questionamentos e críticas do TCE
Em análise realizada em 21, a Comissão de Auditoria do Tribunal considerou que houve violação do dever de licitar decorrente do que classificou como situação emergencial fabricada por falha de planejamento do governo estadual, o que se deu depois de rompimento com o consórcio que tinha a Odebrecht como principal acionista. A rescisão se deu também por dívidas de 40 milhões com o governo do estado do Rio. Tá? Aí eu desço mais um pouco, senão vai ficar aqui, ó. Aqui, atrito de rivais. Neste ponto entra o Vasco. O Clube São Januário, através de seus investidores da SAF, colocou como parte do plano para alavancar receitas do clube participar da administração do estádio. Os vascaínos já preparam estratégia para questionar se é preciso juridicamente em caso de nova renovação aos rivais cariocas. No fim do ano passado, a diretoria do clube se reuniu com o governador Cláudio Castro e ouviu que o processo de concessão poderia acontecer em janeiro, e algo que já não ocorreu. O CEO do clube, Luiz Melo, disse na ocasião que confiava que, em caso de prorrogação da concessão de uso, o Vasco seria chamado para a mesa de negociação. Tá? Então, assim, é uma coisa que está puxada. Uma coisa que está puxada, tá? Tá muito puxado isso aí. Porque não é possível, tá? Não é possível isso acontecer e continuar isso mesmo. Essa bagunça, essa zona. Eu não vou falar outra palavra que não compete. Entendeu? Essa zona. O governo do estado, com essa concessão do Maracanã, parece a casa da mãe Joana. Porque o Flamengo e o Fluminense vai lá, fala uma coisinha no ouvido e o governador e o governo do estado aceita. Agora quero ver se depois de abril vai ter a concessão a esse processo para a renovação para eles ou o Vasco vai assumir. Isso que a gente quer ver. 22/3, daqui a pouco é abril. E aí, governador Cláudio Castro? Complexo do Maracanã, TCE. Essa zona não vai acabar, não? Essa palhaçada de favorecimento por rival não vai acabar, não? Então vambora, né, gente? Já tá na hora. Já tá na hora dessa palhaçada acabar. Já tá na hora. Gente, foi só esse assunto mesmo do Boletim da Manhã, só queria trazer isso para ler um pouco mais, né? Para ter um pouco mais didático, mais explicativo, tá bom? Saudações vascaínas a todos, se cuidem, bom dia. Muito obrigado a todos pelas felicitações do aniversário, 43 anos. Muito obrigado a todo mundo, tá? Que lembrou, pessoas que não... E a gente entende, pessoas que lembraram e não conseguiu entrar em contato. A gente sempre entende que cada um tem os seus afazeres, é difícil lembrar durante o dia, tá bom? Saudações vascaínas a todos, se cuidem, tá? Bom dia, bom trabalho, hein? Olha a rua. Fui!